A Divina Comédia, canto 5, exploração. Do círculo primeiro fui descendo ao segundo, onde o espaço se restringe, e cresce a dor em brados irrompendo. Bom, lembre-se que a ideia é... Bom, é uma ideia mais ou menos lógica, né? Quanto mais profundamente você está, mais você vai sofrer, pior é o fogo, né? Tem uma ideia também de claustrofobia, né? Então, no círculo primeiro, você sofre muito. No segundo, tem muita gente sofrendo, talvez o mesmo tanto de gente, talvez mais gente ainda, mas num espaço menor. No terceiro, no quarto, no quinto. Saiu da câmera, mas você pegou a lógica da coisa, né? Para alguém como eu, cuja concepção de morte, pior morte é a morte por asfixia, né? Isso é desesperador, né? Eu preferiria morrer, sei lá, queimado do que morrer num lugar cheio de gente. Como eu estava estudando com um dos meus alunos a história da Índia, né? E aí teve um determinado episódio lá que os nativos pegaram vários comerciantes ingleses e colocaram numa prisão, né? Que depois ficou conhecido como buraco negro. Então, como se fosse um buraco, jogou lá, e várias pessoas, as que foram jogadas primeiras, foram asfixiadas, né, com aquele monte de gente. Isso é uma das piores torturas que podem haver, na minha opinião. Então perceba, não somente a tortura piora, como a coisa vai ficando mais apertada, né? A coisa vai ficando cada vez mais apertada. Bom, vamos fazer aquele exercício de mudar um pouco a sintaxe só para deixar bem claro, né? Do círculo primeiro fui descendo, ou seja, eu fui descendo do círculo primeiro ao segundo, onde o espaço se restringe, onde o espaço se torna menor. E a dor cresce em brados irrompendo. Então, a dor vai crescendo conforme você vai descendo e os brados vão ficando cada vez mais altos e eles vão irrompendo cada vez mais, né? É claro que irromper é uma palavra bem interessante, que é... Imagine isso, né? Imagine um recipiente que está tão cheio que de repente ele irrompe, né? Essa é a ideia, né? Irrompendo. Lá está Minós, que horrendamente ringe, as culpas examina, já na entrada, julga e despacha conforme se cinge. Bom, aqui isso é bem enigmático, né? Ele mesmo vai explicar daqui a pouco. Horrendamente ringe, como assim? Lembre-se que ringir é rilhar os dentes, né? Trincar os dentes um contra o outro, né? Porque Minós está sofrendo enormemente, né? Só que é uma posição bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele sofre, ele é um juiz ali, né? Bom, então vamos primeiro abrir um parênteses então aqui e ver quem que é Minós. Minós foi esse rei mitológico, né? Irmão de Radamanto e de eu esqueci o nome do outro irmão dele, deixa eu só pegar as minhas notas na outra edição. Você tá vendo que eu tô lendo essa edição aqui. A outra edição é um pouquinho maior. Uma edição monstro. E aí eu fiz anotações aqui. Mas por que eu tô falando dos irmãos de Minós? Porque uma das coisas que aconteceu, vá vendo, né? E vá vendo por que Minós está nesse segundo círculo, que é o círculo dos luxuriosos, né? Minós brigou com os dois irmãos dele por amor a um jovenzinho, né? O outro irmão dele é Sarpedão, né? Sarpedão e Radamanto. Então o que aconteceu? Sarpedão, Radamanto e Minós, deixa eu pegar uma lapiseira aqui, estavam apaixonados por Mileto.
que é esse rapazinho aí, né? Rapazinho jeitoso, bonitinho. E no final das contas, o Mileto acabou não escolhendo o Minos. E aí o que o Minos... Ele escolheu, é claro, os outros irmãos. E aí o que Minos faz? Minos declara guerra aos seus irmãos por despeito, né? Porque Mileto não o escolheu. Então, isso é importante. Antes que eu esqueça, mas Minos tem a fama teve sempre a fama na mitologia de ter sido um rei extremamente justo. Então ele é um rei bem justo, pelo menos em casos fora de abrir guerra contra os seus irmãos por causa de um menino, por causa de um homem. Mas ele tem essas luxúrias. Outro fato interessante é que Pasífae amaldiçoou o Minos, né? Enfeitiçou ele. E olha que interessante o feitiço. Ela fazia com que, quer dizer, o feitiço fazia com que monstros, né, com que animais, monstruosidades, bestas, saíssem do corpo de um Minos e matassem a amante. Como assim? Qual amante? Qualquer amante. Então é como se fosse um mecanismo de segurança ali que a mulher fez, né? Bom, se a tua mulher precisa enfeitiçar, né, precisa te enfeitiçar, de modo que toda vez que você saia bestas do seu corpo e mate a amante, é porque você tem um histórico ali, né? Isso vai ser muito importante para nós e muito revelador, porque daqui a pouco já vai ficar mais explícito, né? Mas julga e despacha conforme cinge. Lembre-se, cingir é usar algo ao redor do corpo. Nos próximos versos a gente vai ver que ele tem uma cauda, e essa cauda cinge o seu corpo. E dependendo do número de vezes que a cauda cinge o seu corpo, é decidido o círculo infernal, né? Então, sei lá, eu vou lá, a cauda dele cinge 4 vezes, né? Então eu vou pro quarto círculo infernal. Cinge 9 vezes, eu vou lá pro último círculo infernal, né? Então é como se ele tivesse levado para a eternidade este aspecto de monstruosidade, né? Bom, antes que eu esqueça também, lembre-se, a posição dele é interessante mais uma vez, porque quanto maior for o pecador, a gente pode inferir, maior é o número do círculo, mais vezes sua cauda vai o cingir e mais vezes sua cauda vai apertá-lo, né? Então, o sofrimento dele aumenta conforme ele julga pecadores mais sérios, né? Ou pecadores... O caso é mais sério, né? Bom, então tenha em mente isso daqui também. Uma outra coisa extremamente importante sobre Minos é que Minos ele foi, sei lá, um trapaceiro também, né? Tem essa falta também. Certa feita, o reino de Minos estava sendo ameaçado. E aí o que Minos fez? Minos orou a Poseidon. Lembre-se que os nomes na mitologia grega, por terem sido traduzidos do grego, podem variar, né? Poseidon, Poseidon, Posido, né? Então, vou chamar de Poseidon, talvez eu mude. Então ele orou a Poseidon que lhe enviasse alguma coisa, né? E aí Poseidon fez com que um touro surgisse das águas do mar. E o objetivo daquele touro, imagine, é um touro mágico, é um touro dos deuses, né? O que Minos faria? Minos sacrificaria aquele touro a Poseidon, né? Então, basicamente, Poseidon deu para Minos o presente que Minos daria para Poseidon, né? E aí o que aconteceu? Quando o Minos viu que era um touro maravilhoso, né? Então ele pensou assim, não, mas eu acho que eu posso sacrificar um dos meus touros aí. E ele sacrificou um dos seus touros, né? É claro que Poseidon ficou extremamente revoltado com a situação. Daí o que Poseidon fez? Poseidon fez duas coisas. Primeiro,
fez com que o touro se tornasse selvagem, extremamente selvagem, né? Então começou a fazer destruições ali no reino de Minos. Segundo, fez com que a mulher de Minos, aquela que tinha enfeitiçado ele, a Persífae, Pasífae, né? Fez com que a Pasífae se apaixonasse perdidamente pelo touro. Bom, aí você vai pensar, nossa, então ela ficou lá colocando florzinhas na cabeça do touro, suspirando, no caderninho dela, né, fazendo uma cabeça de touro e os coraçõezinhos. Não. Lembre-se que isso aqui é mitologia grega, cheio de safadeza. O que Pasífae fez? Ela encontrou alguém que provavelmente você conheça, que é Dédalo, né? Dédalo foi um grande inventor e arquiteto mitológico, né? O cara conseguia fazer coisas assim fantásticas, né? O cara conseguiu fazer asas para a pessoa voar, a gente já conversa sobre isso. E ela encomendou ao Dédalo um mecanismo extremamente engenhoso. E o que esse mecanismo fazia? Esse mecanismo fazia com que ela conseguisse ter relações sexuais com o touro, né? Então você pode imaginar, tipo, uma vaca meio mecânica, assim, uma certa posição que ela tinha que ficar dentro dessa vaca mecânica, e ela teve relações sexuais com o touro e ficou grávida. Quando nasceu o bebezinho dela tinha a parte de baixo humano, a parte de cima touro. E aí, é claro, Minos, ok? Ilha de Creta, o Império Minoico, a gente não falou sobre isso, né? Mas só vou deixar assim reticências aqui. A propósito, nessa playlist tem vídeos curtos que eu uso para os shorts aqui do YouTube. YouTube, né? Ficar falando do jeito americano não é legal. Tem vídeos curtos para os shorts do YouTube aqui. E aí eu falo um pouquinho mais e serve como vídeos de estudo, assim, de 1 minutinho cada um, né? Então, só para você saber. Então, voltando. Minos, né? É o reino. Minos, inclusive, ficou o título, né? Mais ou menos como os Césares na Roma, né? Historicamente, os reis eram chamados de Minos. Minotauro, né? É aí que a gente conhece o Minotauro. O que Minos fez? Minos contratou o mesmo Dédalo para construir um labirinto, para isolar essa criatura, né? Horrível, além de ser uma criatura horrível, criatura agressiva e criatura que o fazia lembrar que ele era corno, né? E aí o Dédalo fez o labirinto, né? E colocaram o Minos lá no meio. O interessante é que depois de terminar o labirinto, tanto Dédalo como o seu filho Ícaro foram aprisionados lá no meio do labirinto, né? Talvez por causa da história do touro e do mecanismo lá, né? Só não tem nada a ver com a nossa história, mas lembre-se que é nesse momento que Dédalo cria asas com penas e cera, né? Penas de animais e cera, para que o filho e ele conseguissem fugir do labirinto. E aí tá os dois voando, só que o Ícaro, que é o filho do Dédalo, decide que ele vai voar mais e mais próximo do Sol, né? Quando ele chega lá, muito próximo do Sol, a cera derrete, ele cai e morre, né? Então o voo de Ícaro se fala comumente para dizer essa pessoa que tem ambição demais, né? E acaba, é claro, se dando mal. Bom, voltemos. Agora nós sabemos de toda a história de luxúria que circunda o Minos, né? Tanto a luxúria dele com o seu amor por Mileto e a sua guerra contra Radamanto e o outro lá que eu esqueço, Sarpedão. Os seus diversos casos amorosos. Agora nós sabemos também por que o corpo dele é todo deformado, né? E no inferno ele tem cauda. E sabemos também da história de luxúria da sua esposa, né? Seguramente a esposa dele deve estar por ali nesse círculo infernal também.